Ela se disfarçou de homem para poder guerrear, e ainda assim não perdeu sua feminilidade. Se você gosta de grandes histórias, fique até o final, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Éowyn, a guerreira de O Senhor dos Anéis. Olá, seja bem-vindo a mais um Mulher em Cena. O meu nome é Sara e esse é o Resgate Feminino, uma comunidade de mulheres que já entendeu que unidas têm mais força. Se você gosta de conteúdos como este, de histórias sobre exemplos de feminilidade, não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Éowyn de Rohan é a sobrinha do rei Théoden em O Senhor dos Anéis, uma obra de fantasia escrita por John Ronald Reuel Tolkien, e que é considerada uma obra-prima da literatura mundial. Embora Éowyn não seja uma das protagonistas, ela é sem dúvida uma das personagens mais marcantes, sendo a responsável por matar o Rei Bruxo no final da história. Se olharmos superficialmente a história dela, na verdade, poderíamos nos enganar achando que ela é feminista. Mas não é assim. O escritor, Tolkien, era muito contra o feminismo, e sua obra deixa claro isso. E quando observamos com atenção a história de Éowyn, percebemos que, apesar de ela ter se disfarçado de homem para lutar, ela nunca deixou de ser quem era. A história da Éowyn é bastante parecida com a história da Mulan, né, para quem conhece essa princesa da Disney, que eu ainda quero analisar aqui no Mulher em Cena, mas com uma diferença muito importante, que é a Éowyn, ela foi lutar porque ela quis, certo? Então, desde o início, quando nós olhamos a personalidade dela, nós vemos um profundo amor por seu país, um profundo amor por sua família, desejo de proteger aqueles que ama, e uma parte mais negativa, que é uma ambição de fazer algo grande e de morrer lutando pelo seu país. Essa é uma parte bastante marcante da personalidade da Éowyn. É uma espécie de lado negro dela. Ela tem um certo desespero. Ela quer morrer. Ela quer não apenas lutar. Ela quer fazer algo grande por seu país e depois morrer para receber glória. O que encaixa muito bem com a história dela, porque ela foi criada principalmente por homens. Entretanto, quando ela derrota o Rei Bruxo, o que ela fala? Eu não sou um homem. Ou seja, mesmo ela tendo se disfarçado de homem para lutar, ela nunca abandonou quem era. Ela nunca se esqueceu de que na sua essência ela era diferente dos demais soldados. Então, mesmo que ela estivesse disfarçada, mesmo assumindo um nome falso para poder participar na guerra e cumprir o seu grande desejo de proteger aqueles que ela amava, ela não perdeu a sua essência feminina. E é justamente isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, a principal mensagem, certo? Não é porque você é uma mulher forte, não é porque você está em uma profissão diferente, não é porque você está trabalhando com homens que você deve deixar de ser mulher. Não, você não deveria deixar de ser mulher por causa disso. E na verdade você deveria se orgulhar de quem você é, como a Éowyn se orgulha. O único motivo, na verdade, dentro da história para ela ter conseguido matar o Rei Bruxo era o fato dela ser mulher, já que havia uma profecia de que ele não seria morto por nenhum homem mortal. É justamente a feminilidade dela que é sua maior glória. E ela fala isso. Eu não sou um homem. Mas seria olhar apenas uma parte da história da Éowyn se a gente parasse por aqui. Porque como eu falei, a Éowyn, apesar de ser uma personalidade muito virtuosa, muito forte e ter sido capaz de manter a sua feminilidade mesmo em meio a essa guerra toda, ela ainda tinha muita tristeza, muito desespero. Ela nasceu em tempos difíceis, ela cresceu em tempos difíceis e ela tinha esse problema. E ela acreditava que o que havia para ela na vida era a glória após a morte, certo? Ela queria fazer algo honroso, ela queria fazer algo grandioso e morrer. Ela de fato fez algo grandioso, que foi a morte do Rei Bruxo, mas ela sobreviveu, ao contrário do que ela esperava e pretendia. E depois disso, ela não conseguiu ir para a guerra novamente. Então, ela passou por uma série de circunstâncias que contradisseram a sua vontade. E aí, foi quando ela conheceu o Faramir. E o Faramir, sendo um homem muito sábio, e que instantaneamente se apaixonou pela Éowyn, ele vai ajudá-la a curar o seu interior e perceber que havia mais coisas para ela nessa vida, certo? Que havia outros projetos que ela poderia realizar, outras coisas para ela ser.
E ele a faz abandonar um pouco o seu orgulho, ou seja, ela desiste da ideia de ser rainha, ela desiste da ideia de que ela tinha que estar acima de todos, e ele a ajuda a ter esperança outra vez. E o final da história é um final, assim, digno de conto de fadas. Os dois se casam e vivem felizes. Então, a Eowyn é um exemplo não de uma personagem perfeita, de uma personagem com falhas, que busca se curar, recebe ajuda de outras pessoas e que passa por um processo de educação. Mas ela também é um exemplo de mulher firme, forte e que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, manteve sua feminilidade e soube preservar isso como sua maior glória. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir os outros vídeos dessa série Mulher em Cena e de compartilhar com aquele seu amigo que precisa conhecer essa história. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.